queria dar as boas-vindas para todos, né? E saudar os membros, né, participantes da rede, e de dizer que hoje a gente tem a satisfação de ter uma apresentação do Eric Guimarães, que foi bolsista, né, naquele programa de bolsas que a gente desenvolveu no ano passado, e sob a orientação da professora Carolina, né? Então, a ideia é que a gente conheça um pouco como é que foi o trabalho do Eric e que observações, que resultados que eles conseguiram sintetizar para trazer para a gente. A gente sabe que tem muitos resultados, mas alguns dos resultados mais eles consideram mais importantes para trazer para a gente poder olhar a situação no Espírito Santo. Com a palavra, então, o Eric. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Eric, graduei em odontologia na UFES. A condução dessa pesquisa aqui no Espírito Santo foi através da professora Carolina Dutra, que também é a coordenadora do Vigiflu aqui no estado, mas também teve a participação da professora Karina e da professora Catrine também, durante esse processo de pesquisa, né? O tema da bolsa que nós conseguimos também, que era a finalidade dessa pesquisa, foi vigilância da fluoretação da água de abastecimento público, produção e qualificação de instrumentos para vigilância em saúde bucal aqui no Espírito Santo. O tempo de pesquisa durou aí 1 ano, de outubro de 2023 a setembro de 2024. Foi financiado também pela SECOL, né, pela USP, que também contribuíram ativamente nesse processo. Já se sabe, né, a literatura já traz para nós que o uso de fluoreto é uma das medidas mais eficazes para prevenir a cárie dentária. A fluoretação da água, ela tem se mostrado aí uma estratégia muito eficiente para reduzir a cárie, sobretudo porque já há estudos também que demonstram a diminuição dos índices CPOD a partir da implementação da fluoretação da água. Então, a rede Vigiflu no Espírito Santo teve como objetivo aí apoiar a produção e a qualificação de dados para a vigilância da fluoretação da água de abastecimento público no estado. Algumas etapas e atividades já estavam previstas no plano de bolsa inicial e que também orientaram a gente na condução desse estudo, e nós também nos mantivemos aí com o objetivo de cumprir o que foi proposto inicialmente, né? Então, o Espírito Santo, ele é o nosso objeto de estudo. Ele é composto por 78 municípios que estão aí divididos em 3 macro-regiões de saúde: a metropolitana, com 23 municípios, a central norte, com 29 municípios, e a região sul, com 26 municípios. O Espírito Santo, em 2022, apresentou uma população maior que 3.800.000 pessoas, sendo que a maioria estavam residentes em áreas urbanas. Então, como foi proposto, entramos no CISÁGUA, coletamos aí os dados requeridos, né, os quais plano de amostragem, número de amostras totais coletadas por esses municípios, número de amostras com análise da concentração de fluoreto e qual era as concentrações nessas amostras. Já no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS, foi coletada a cobertura de água tratada e a cobertura de água fluoretada para todos os municípios do estado no período de 2015 a 2022. Portanto, a metodologia desse estudo teve aí um caráter mais ecológico, descritivo e analítico. Após extrair os dados do sistema, nós fizemos aqui um banco de dados do Vigiflu, em que nós colocamos aí, por município, as variáveis e as informações que foram coletadas de cada município. Após fazer esse banco, nós classificamos as amostras que estavam inseridas no sistema, utilizando aí o critério proposto pela SECOL, que divide as concentrações dos teores de fluoreto de acordo com o benefício em prevenir a cárie ou risco em desenvolver fluorose. Então, valores abaixo de 0,55 miligramas de fluoreto por litro já teriam aí um benefício insignificante ou até mínimo em prevenir a cárie e também um baixo risco de desenvolver fluorose. Já as concentrações de fluoreto entre 0,55 a 0,84 miligramas teriam aí um máximo benefício de prevenir a cárie e também um baixo risco de produzir a fluorose dentária, sendo essa faixa a faixa de adequação ideal para prevenir, para alcançar esse objetivo, que é a prevenção da cárie sem causar danos, né?
e valores ou concentrações de fluoreto que já estão, acima de 0,84 miligramas de fluoreto por litro, já passariam a ter aí um benefício questionável, ou até um malefício já em relação a prevenir contra a cárie. Contudo, passariam também a ter um alto risco para desenvolver a fluorose dentária. Então, nós coletamos as informações dos sites, classificamos essas amostras de acordo com esse critério proposto pela SECOL e, posteriormente, nós verificamos a qualidade da fluoretação em cada município, de forma que foi usado o indicador de proporção de amostras adequadas. Esse indicador ele foi proposto por Belotti e colaboradores em 2008, e o intuito dele é evidenciar qual é a taxa de adequação dessas amostras que são analisadas pelos municípios. Já o nível de qualidade da fluoretação ele foi determinado de acordo com a meta que foi utilizado num estudo de Mário Júnior e Narvai em 2011, no estado de São Paulo, que estabeleceu que municípios com índice de adequação igual ou superior a 80% representavam aí um alto nível de qualidade da fluoretação da água. Então, as variáveis que nós consideramos importantes para esse estudo foi o plano de amostragem, o número de amostras com análise da concentração de fluoreto, o número de amostras que estavam adequadas, a porcentagem de cumprimento de análise em relação ao plano de amostragem, que é o mínimo que é preconizado, né, para os municípios cumprirem, o indicador de proporção de amostras adequadas, que aponta para nós o quanto de adequado está as amostras que foram coletadas pelos municípios, e a cobertura populacional de água tratada e água fluoretada. Também nós sentimos a necessidade e achamos importante fazer o levantamento de indicadores sociais, econômicos e de saúde municipais que pudessem ter aí uma relação direta ou indiretamente com o processo de fluoretação. Então, nós fizemos o levantamento desses indicadores, porque nós vimos a importância deles no acesso à água fluoretada. Por exemplo, coeficiente de internação por diarreia. Se ela está alta, pode indicar aí uma inadequação no tratamento da água, consequentemente também na fluoretação. Outro exemplo, percentual da população em domicílios com água encanada. Esse indicador afeta diretamente o acesso à água fluoretada pela população. Então, todos esses indicadores eles foram considerados devido à importância que eles possuem, direta ou indiretamente, no processo de fluoretação. Todos esses dados eles foram digitados no software Excel, que permitiu análise descritiva com cálculo de frequências absolutas e relativas para as variáveis qualitativas e média e mediana para as variáveis quantitativas. Para analisar a associação entre os indicadores municipais e a qualidade da fluoretação, que é um indicador de proporção de amostras adequadas, utilizou-se aí o teste Rhode-Spearman para os anos em que a maioria desses indicadores apresentou uma distribuição não paramétrica, e o teste de Pearson ele foi utilizado nos anos em que a maioria desses indicadores sociais, de saúde e econômicos apresentaram aí uma distribuição normal. Em ambos os testes, foi utilizado um intervalo de confiança de 95% e erro de 5%, sendo que esses dados todos eles foram armazenados no programa Janovi. Agora, quais foram os resultados que nós encontramos? Né? Analisando a disponibilidade dos dados sobre o heterocontrole da fluoretação da água no Ciságua, verificou-se que não passou de 20 em relação aos 78 municípios do Espírito Santo que disponibilizaram as informações no sistema a respeito da análise da concentração de flúor. Desses municípios que disponibilizaram, a maioria era da região metropolitana. A região central-norte só apresentou dados a partir de 2018, concentrando em 2018 e 2019. A região sul não disponibilizou nenhum dado a respeito do heterocontrole da fluoretação em nenhum ano do período que foi analisado. Analisando agora os indicadores da fluoretação da água de abastecimento público no estado do Espírito Santo por regiões, de acordo com o SNIS e com o Ciságua, verifica-se que a região metropolitana, por ser também a região que apresentou maior disponibilidade de dados, foi a região que permitiu aí maiores análises. Então, a região metropolitana, em 2015, ela cumpriu 63% do plano de amostragem que foi previsto, sendo que 87% das amostras que foram analisadas estavam adequadas. Agora,
A região sul, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, ela apresenta aí algum nível de fluoretação da água, só que essa informação, ela não é demonstrada no Ciságua, uma vez que as informações não estão sendo inseridas no sistema. Já em 2022, a região metropolitana cumpriu 91% do plano de amostragem preconizado, sendo que 78% dessas amostras estavam com índices de adequações ideais, ou seja, entre 0,55 a 0,84 miligramas de fluoreto por litro, que é a faixa que pode aí nos fornecer o maior benefício na prevenção da cárie, sem causar tantos danos, né? Analisando agora os teores de fluoreto na água de abastecimento público do estado do Espírito Santo, a partir de uma visão anual, verificou-se que o Espírito Santo, a partir de 2015, começou a ter uma queda discreta nos índices de adequação dos teores de fluoreto. Em 2015, 87% das amostras estavam adequadas. Já em 2022, esse valor foi para 78% das amostras, né? Então, ou seja, das amostras que foram coletadas, 78% delas estavam dentro da faixa de adequação. Considerando agora as taxas de inadequações das amostras que estavam com valores de fluoreto acima do que é recomendado, ou seja, acima de 0,84 miligramas de fluoreto por litro, não passou de 9% em todos os anos que foram analisados. Considerando agora a correlação entre os indicadores municipais e o percentual de amostras adequadas, que no caso é o IPAA, o indicador de proporção de amostras adequadas, verificou-se que no ano de 2020, o coeficiente de internação por diarreia quase apresentou uma correlação positiva. Já em 2021, IDHM e porcentagem de água encanada apresentou aí uma correlação negativa, inversamente proporcional. Esse fato ele pode ser explicado, sobretudo, pela crise sanitária que estava ocorrendo no Brasil nesse período, né? E também porque houve uma redução na verba destinada à saúde, sobretudo na vigilância, com potencial dano aí também às ações no monitoramento do parâmetro fluoreto, fazendo com que, em 2021, os municípios que geralmente costumavam apresentar um IPAA bom, acima de 80%, no ano de 2021, isso reduziu. Já em 2022, a população total apresentou uma correlação positiva, evidenciando que aqueles municípios que possuem aí um maior aporte populacional também tendem a ter melhores índices de adequações da fluoretação. Assim, faz-se necessário a adesão dos gestores dessas localidades no compromisso em fiscalizar os teores de fluoreto, buscando garantir o acesso à água tratada e à água fluoretada para que seja possível atingir os benefícios dessa política pública. Também é importante a conscientização dos atores municipais que vão permear essa política para que não haja falhas na execução do heterocontrole, na alimentação do Ciságua e na disponibilização desses dados a fim de torná-los públicos, né, para permitir o adequado monitoramento e a avaliação desse processo. Esses foram os resultados que nós encontramos no Espírito Santo. E aqui são as referências. Obrigado, Eric. Parabéns aí pela apresentação. Então, a gente podia abrir, né, Eric, ver se o pessoal quer comentar alguma coisa.